gostava de ficar. E ela arrastava e dizia, vamos lá então que Deus vai dar vitória. A gente ia a pé. Isso anos e anos. Aí um dia minha mãe começou a atender a chamada missionária e pra lá e pra cá. O meu pai humilhando, o meu pai brigando dentro de casa. Só eu sei o inferno que vivemos, irmão. Porque a minha mãe entendeu a chamada, porque ela queria viver a promessa. Ninguém via, mas Deus via, Deus via. E meu pai estava dentro da igreja, o meu pai dirigia culto, o meu pai pregava, mas era um demônio quando chegava dentro de casa. Ninguém via, o pastor não via, minha mãe não falava, mas o Espírito Santo estava vendo, o Espírito Santo estava vendo. Meu irmão, um belo dia a missionária chegou dentro da minha casa. Eu me lembro como se fosse o dia de hoje. Eu não queria ter vivido isso, mas eu vivi. E eu trago comigo, irmão, para não deixar meu coração endurecer e não carregar o que o meu pai carregou. A missionária chega e sempre que chegava crente dentro de casa, o meu pai abraçava a minha mãe como se fosse aquele amor, mas era uma face, era uma mentira. Sabe quando você vive de mentira? Você não, porque você não vive. Sabe quando você viu alguém viver de mentira? Alguém chega perto e fala, ah, então meu amor, e não sei o que pra lá, não sei o que pra cá, mas essa aí, irmão, você é uma praga, você é uma desgraçada, e não sei o que, era prato que quebra, é copo que quebra, não te dou dinheiro, aquele inferno. A missionária chega dentro de casa e aquele amor. A missionária está indo viajar para o Rio de Janeiro, vai parar em São Paulo. Marilena, posso dormir na tua casa essa noite? Amanhã eu vou para o Rio. A minha mãe fala, pode. Mas missionário nunca chega em lugar nenhum sem propósito de Deus. Deixa eu falar, vai passar o homem de Deus lá na tua casa e prepara porque Deus vai falar. Vai passar o homem de Deus lá na tua casa e prepara porque Deus vai revelar. Ah, meu irmão, a mulher de Deus chega em casa. Dormiu. E aquela noite foi um amor dentro de casa, só love. O meu pai, que já não ia para o mesmo quarto da minha mãe, foi aquela noite. Com certeza, cada um de um lado. Meu irmão, a história lá, um love. Mas no dia seguinte, de manhã, a missionária vai pegar o ônibus e fala, Marilena, eu posso fazer uma oração antes de ir embora? Cuidado, porque quando o homem de Deus falar que quer orar por você, se tiver algo escondido, Deus vai revelar. A minha mãe fala, ora, porque eu preciso. Sabe, eu sabia o gemido da alma dela e a gente que estava dentro de casa. Ela começa a orar, ela começa a clamar. E meu irmão, pastor Marco Rosa, que alguns conhecem, ele era peão de rodeio, desviado, começou a pregar com 10 anos de idade. Ele pulou a janela e disparou, foi embora porque não queria oração. E a minha mãe ficou no quarto e falou, meu Deus, como que eu vou falar para a missionária que um filho meu fugiu? E a minha mãe ficou quieta, e a missionária falou, tá todos os filhos aí, Marilena? Sudário, né? Meu pai tá todo mundo aí. E minha mãe falou, então, teve um que não pôde estar aqui. E minha mãe tentou engabelar, né? Mas a missionária falou assim, não se preocupa, porque ele foge de mim, mas ele não foge de Deus. E Deus está pegando ele hoje. Tremendo, Deus pegou aquele dia. Nunca mais ele saiu da presença. Peão de rodeio. O último touro que ele subiu se chamava macumbeiro. Ele falou, Deus, o Senhor me dê a vitória contra o macumbeiro, eu deixo o rodeio para servir ao Senhor e nunca mais montar em touro. Aquele dia ele ganhou, aleluia, e era o pior touro que era meu irmão montado naquele rodeio. E Deus deu vitória para ele, nunca mais subiu. A missionária começa a orar e Deus começa a revelar. Interessante, eu tinha os meus 11 anos e Deus falou que eu seria um grande pastor. Eu nem imaginava, irmão, pregar. Tinha uma vergonha. Chegava homem de Deus e mulher de Deus em casa. Sabe o que eu fazia? Ficava trancado dentro do banheiro até eles irem embora. Porque era vergonha. Era tímido demais. Ninguém diz hoje. Pega o microfone e não quer acabar. O Rogério vai ter que dar sinal daqui a pouco, senão o pastor não para. Porque hoje não tem vergonha de anunciar o evangelho de Cristo. Deus revelou a cada um a promessa que Deus faria. E meu pai, um semblante como se tivesse tudo bem. Mas a gente engana, aleluia, o homem, mas não engana Deus. A missionária olhou para o meu pai. E esse Senhor faz lembrar um pouco meu pai. Ele era mais alto que a minha esposa. Meu pai era muito alto. Olhou para o meu pai e falou assim, homem, Deus manda eu te dizer. Ou tu te converte. Opa, peraí, o quê? Tu te converte? Mas o meu pai era diácono, pregava, dirigia culto. Como assim te converte? Eu entendo uma coisa, nem todo mundo que é obreiro, que é pastor, que é apóstolo, que canta, que tem título, irmão, é convertido. Porque Deus está olhando para um diácono e está dizendo, homem, te converte! Porque se tu não te converter,
eu te farei descer a sepultura através de um leito de enfermidade. O meu pai fez o que eu não digo para ninguém fazer. O meu pai deu uma gargalhada. Até parece, missionário, que Deus vai fazer isso comigo. Um homem estável, bem sucedido, aposentado, taxista agora, bem sucedido. Ele não acreditou, 1 ano passou. Um rim do meu pai parou de funcionar. Meu pai teve que fazer um transplante. Os irmãos, ninguém queria doar rim. Aí uma irmã dele doou um rim. Na noite do transplante, a gente estava numa vigília e Deus fala com a minha mãe, com meus irmãos. Nós estávamos na vigília no dia do transplante, no Hospital das Clínicas, lá na grande capital em São Paulo. E o meu pai não falou o dia do transplante para nós, mas ele estava lá fazendo o transplante. E Deus vai usar um pastor dizendo: Deus manda eu dizer que existe uma família aqui nesta vigília, que veio de uma cidade longe. E Deus fala: quando vocês chegarem na sua casa, vocês vão ter a notícia que Deus está descendo na sepultura um homem. E Deus diz: não se preocupa, porque Deus está tirando da terra a pedra de tropeço. Deus está tirando porque tem obra nessa família. A minha mãe começou a chorar como criança. O meu tio, irmão da minha mãe, começou a chorar como criança. A gente não sabia de nada. A minha mãe nos abraçou. Eu comecei a chorar, meus irmãos começaram a chorar. E a minha mãe dizia: Deus está falando conosco. Nós vamos chegar na nossa cidade, vamos ter a notícia que alguém está descendo a sepultura. A gente não sabia quem era. A gente chega às 5 horas da manhã e vai dormir. Quando é 7 horas da manhã, meu irmão mais velho chega no carro do meu pai. Chega dizendo: mãe, vamos para Lorena agora, porque o pai acaba de falecer esta madrugada. A minha mãe nos acorda a todos nós e diz assim: filhos, lembra que Deus falou? Eu tinha 11 anos, irmãos. E eu vivi isto. Quando eu recebi a notícia, eu falei: Deus, por que o meu pai morreu? Por que o meu pai partiu, Senhor? Por que o Senhor levou meu pai? 3 horas e meia de viagem, atravessando as cidades, aleluia, de São Paulo, para chegar onde meu pai está sendo velado, olhar para o caixão. Eu vejo meu pai ali dentro daquele caixão e falo: pai, por que, pai? Por que, pai, que o Senhor viveu desse jeito? Por que, pai, tanta mentira? Por que, pai, que não amou a mãe de verdade? Por que, pai, que nos maltratou tanto? Por que, pai, que viveu uma farsa dentro da igreja, mas dentro de casa era outra? O Senhor poderia estar aqui agora, pai. Um irmão meu chamado Michel, ele abraçou meu pai tentando tirar dentro do caixão, dizendo: pai, volta! Meu pai, volta, meu pai! Mas o meu pai já não estava ali, irmãos. O que estava é o corpo dele. O pai já não estava mais. O meu pai morreu. Fazem 18 anos atrás o meu pai desceu à sepultura. Todos os dias que eu acordo eu lembro do meu pai. E não é fácil para mim. Eu tinha apenas 11 anos. Eu lembro do meu pai e eu falo assim: como eu queria sentir um abraço do meu pai. Fazem 2 semanas atrás eu lembrei do meu pai e chorei como criança. Porque tem aqueles dias que vem, né? Aquela lembrança. E como um pai, como um marido, irmão. Como marido, a minha mãe tem as conclusões dela, mas a gente sabe como era. Mas como um pai, era um pai muito bom. Mas todo dia eu olho e dá aquela saudade. Há 2 semanas atrás comecei a chorar. Não é que um profeta me passa uma mensagem lá do estado de São Paulo que não me conhece, e ele me manda uma mensagem dizendo assim: Deus manda dizer que a carência que você sente do teu pai te abraçando e os conselhos que você gostaria de ter do teu pai, Deus, ele é o teu pai, o teu amigo, o teu protetor, está te abraçando. Aquela palavra vem na hora que eu mais precisava, porque deu uma saudade do meu pai, do abraço, e falar: meu pai, ele não conheceu os meus filhos, o meu pai não me vê hoje como um líder, o meu pai hoje ele não está aqui para ver o sucesso ministerial que Deus está me dando, o meu pai hoje não está me vendo sendo bem sucedido na presença de Deus. O meu pai poderia estar aqui, não está. E aí o que eu vou lembrar eu tenho o exemplo de uma mulher, uma mãe que pagou um grande preço, e um pai que foi bom, mas foi negligente à obra do Senhor e viveu uma mentira dentro de casa. Olhe para o teu irmão e diga para ele: não viva mais mentiras dentro da tua casa. Não viva mais mentiras. Se você não vive, continua não vivendo. Mas se você vivia, muda.
Muda, sabe por quê? Ainda mais nós que estamos no altar de Deus. Eu não posso, irmão, ser um líder religioso, ser um sacerdote na obra do Senhor, maltratar minha esposa, pastora Mariana, maltratar os meus filhos e dentro da igreja ser uma coisa e na minha casa ser outra. Sabe por quê? Ninguém vê, mas Deus ele vê. E se eu brincar com Deus, Deus ele me tira a vida, faz eu descer a sepultura e dizer: não brinca no meu altar. Eu quero dizer nesta noite, Deus está falando com alguém, porque eu não planejei falar isso, mas Deus mandou dizer. Deus está dizendo: viva o que você vive no altar dentro da tua casa, porque Deus ele faz descer a sepultura. E talvez você está vivendo algo, porque a minha mãe viveu muitos anos, e talvez você está vivendo dizendo: Deus, está difícil. Mas o que você faz? Coloca no altar de Deus. A minha mãe entregava o meu pai na mão de Deus. E minha mãe entregava, não era para Deus levar, era para Deus transformar, era para Deus mudar, era para Deus, aleluia, fazer a obra. Mas Deus não pode fazer a obra se o homem endureceu o coração para Deus. Se endurecer o coração, não pode, irmãos. Não tem como. O Senhor só entra se alguém abrir a porta e deixar ele entrar. Alguém chegou aqui nesta noite cansado. Alguém chegou aqui nesta noite esgotado, dizendo: não estou aguentando mais. Mas Deus está dizendo nesta noite: filho, entrega na minha mão e descansa. Descansa. Descansa em mim, diz o Senhor. Ai, xarabanai, candarabanai. Arabanai, talvez você está dizendo: pastor, vai ser difícil a promessa acontecer na minha vida. Tanta coisa que eu estou vivendo é difícil. A minha mãe pensava que era difícil, mas Deus foi tirando pedra, Deus foi tirando impedimento, Deus foi tirando barreira. O Senhor foi manifestando a promessa. A nação de Israel viveu a promessa. Deixa eu falar para você, mulher, a senhora de blusa cinza, levanta a tua mão. Ai, xarabanaia, a senhora vai viver a promessa de Deus. A senhora chegou aqui hoje cansada. A senhora chegou aqui hoje dizendo: Deus está difícil, mas Deus está dizendo: descansa, descansa, filha. Ai, xarabanaia, arabanai, porque o que você está colocando na mão de Deus, Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer, Deus vai fazer a obra, mulher. Não temas, não te preocupa, aleluia. Deixa que Deus vai quebrantar o coração. Ai, xarabanai, fica de pé agora. Ai, quem tem promessa